Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Ontem eu soltei um vídeo, né? Esse é o segundo vídeo de hoje, já soltei um antes. Disse também, como estou dizendo nesse, que eu soltei um vídeo falando, sintetizando a entrevista do Carregal, né? E no primeiro vídeo que eu soltei hoje, eu expliquei uma situação lá do Admar Lopes, o diretor executivo, e nesse aqui eu vou explicar uma situação do Carregal, do Pedrinho, com relação ao engodo que fizeram ao torcedor, né? Que aplicaram o golpe ao torcedor. E ontem eu falei muito rápido e esse vídeo aqui é especificamente para falar sobre essa situação, dessa confissão do Carregal, de uma coisa que o Pedrinho disse que fez, mas não fez. Bom, passa a entrar no vídeo agora, com mais vagar, sobre um ponto específico, né? Quando o Pedrinho ajuizou a ação para tirar a 777 do controle acionário, já prevendo uma rescisão contratual e arbitragem, qual foi o argumento que o Pedrinho usou? Olha, eu impedi o aporte para que não houvesse o perigo de ter mais ações da Vasco SAF penhoradas. Porque a 777, desde o começo, 31% que ela tem no Vasco hoje integralizado, estão penhoradas pela Lindenhall, a empresa americana. E o Pedrinho, quando tirou a 777 do controle acionário, friso, ajuizou a arbitragem para poder rescindir os contratos, o que ele falou? Vou impedir os aportes para que a 777/EICAP não faça novo aporte ou não venha a fazer mais de 39%, para que eu não tenha um perigo de ter 70% das ações da Vasco SAF penhoradas da 777 e eu apenas com 30%. Esse foi o argumento do Pedrinho. E assim ele falou para todo torcedor, né? Inclusive, eu até falei, pô, se foi isso, maravilha. Porque no meu entendimento, eu tenho certeza que a EICAP, que a 777, daria um jeito de aportar para não perder os 31% e para não perder esse ativo que tinha colocado no Vasco, né? Esses 300 milhões e tal, que dizem que colocou, mais 70 de empréstimo ponte, 70 milhões de empréstimo ponte, né? Era uma suposição, mas ontem o Carregal, na sua entrevista, entregou a paçoca, entregou o ouro. Disse o seguinte, a 777 e a EICAP me disseram, não vou aportar, não tem aporte, não vou dar sequência nisso. 777 está falida e eu, EICAP, uma resseguradora, não posso mexer com futebol, né? Então, o Carregal confessando isso ontem na entrevista dele, e isso é muito grave, dizendo que teve a comunicação da 777, da EICAP, que não faria um aporte. Por que não esperaram, então, 31 de outubro, para que não houvesse o aporte e, contratualmente, esses 31% das ações da 777 não voltassem para o CRVG? Isso é importante. O contrato previa o seguinte, 31% das ações eu tenho aqui, se eu não aportar os próximos 39%, eu perco os 31%. E o Vasco retoma todas as ações por R$1.000, R$10.000, valor simbólico. E então o Carregal, ao falar isso, desmente o Pedrinho, friso, que disse que entrou com a ação judicial para impedir o aporte. Se o seu advogado, o advogado da Vasco SAF, do CRVG, quem quer que seja, Carregal, disse que a EICAP e a 777 não fariam o aporte, né, e por conseguinte perderiam os 31% já integralizados e não poderiam ter acesso aos 39%, e não teria arbitragem para rescindir o contrato estaria rescindido de pleno direito, só tendo que entrar na arbitragem para discutir valor de indenização. Por que o Pedrinho entrou com essa ação para prejudicar e para fazer essa demora todinha aqui, né? É isso que eu quero que os meus inscritos entendam. E vou repetir mais uma vez para ficar elucidado. A repetição aqui é de propósito, né? O Pedrinho, quando entrou com a ação para retirar o controle acionário da 777 da Vasco SAF, ele disse, vou impedir o aporte dos 39% que a 777 poderá fazer, para que não tenha mais penhora dessas ações na Vasco SAF, eis que os 31% da 777
na Vasco SAF já estão penhorados pela Lindenhall. Esse foi o argumento do Pedrinho. E todo mundo caiu nessa, né? Até ontem o Carregal falava o seguinte: a 777, a EICAP me disseram, não vai ter aporte. Então por que o Pedrinho ajuizou essa ação para tirar a 777 do controle acionário? Por que impediu o aporte? Por que, sem ter necessidade? Por que criou essa celeuma? Aguardasse, 31 de outubro, não cairia o aporte, segundo o Carregal, confessou, e o Vasco retomaria as ações, os 31% das ações da 777 voltariam pelo Vasco, contratualmente, pelo não aporte posterior, e a 777, pelo não aporte posterior, perderia a possibilidade de discutir os 39%. Então o Vasco teria de volta os 70%, por um valor simbólico aí, uns dizem 1.000, outros dizem 10.000, e não precisava dessa celeuma toda. A gente não estaria aí passando esse perrengue. Então, mais uma vez, prova-se que o Pedrinho usou um fundamento errado, fez besteira, indo de encontro ao que o seu advogado sabia, ao que o advogado do Vasco sabia, porque se o Pedrinho fala que entrou com a ação para tirar o controle acionário da 777, para impedir que ela aportasse valores, para não ter mais ações bloqueadas, esse foi o argumento dele, tudo isso cai por terra quando ontem confessou o Carregal dizendo que não teria aporte. E repito mais uma vez, esses 31% voltaria contratualmente para o Vasco pelo não aporte, que não ia fazer em setembro, com prazo máximo em outubro, e o Vasco hoje estaria, desde o ano passado, uns 70% de volta para ele, 31 já integralizados, com os 39 questão decidida, e poderia ter agilizado sua vida. Eles querem vender? Eu sou contra, mas eles querem vender? Poderiam ter vendido, poderiam ter feito Vasco majoritário, investidores, né? E não esqueça uma coisa, ontem o Carregal falou o tempo inteiro ontem em investidor, não é investidor dono, é dono investidor. Eles querem entregar ao investidor, que vai ser dono, a integralidade das ações da Vasco SAF. Então isso aí não é, em hipótese alguma, o investidor, leia-se dono. Para fechar aqui, né, eu digo que eu não bato por bater. Eu bato sempre com fundamentos. E quando eu vejo alguma coisa interessante sendo falada, eu venho aqui e digo, né? Ontem o Carregal, na entrevista dele, falou uma coisa interessante, né? O grupo que quis a venda da 777 o grupo que pressionou para a venda para a 777 é o mesmo agora que está pressionando para a venda para qualquer um. Para qualquer um. Inclusive não tem grego na jogada, e ontem canais do Laureano e do Baran, do Beyoncé lá, Beyond, estavam colocando na capa o grego lá, e ele ontem o Carregal dizendo que não tinha Carregal coisa alguma, né? Então esse tópico aqui, esse segundo e último tópico do meu vídeo, é para dizer o seguinte: o Carregal está convicto de estar levando porrada desse pessoal, dizendo que tem que vender de qualquer maneira, mas ele falou que não vai repetir os erros que já foram cometidos. Vai vender para uma empresa, né? Eles querem vender. Quem sou eu para falar contra? Meu posicionamento não é de venda. Eu sou signatário do movimento Vasco do Povo. Sou signatário lá, né? Sou ferrenho defensor da tese que o Vasco é do povo vascaíno. Mas uma coisa interessante que o Carregal falou ontem: se tiver que vender, eu vou vender para uma empresa que tenha planejamento esportivo, tenha liquidez, capacidade de pagamento e tenha bom nome no mercado e não tenha ações judiciais por fraudes e tal contra essa empresa que vai ter um dia o Vasco vai ser vendido, porque querem vender o Vasco, a não ser que esse movimento aí, no qual eu sou signatário, já falei aqui, inclusive eu falo com o Careca via Zap direto sobre isso, enquanto não se vencer isso aí, não se convencer o sócio a não vender, pelo menos que não façam uma venda para uma empresa que não seja idônea, ou seja, vender para uma empresa inidônea, que não tenha liquidez, que seja mal pagadora, né? Já falida, que foi o caso, sem bom nome no mercado, inclusive no bom nome no esporte,
né? E que não tem ações aí à torta e à direita que venham prejudicar o aporte dessa empresa adquirindo as ações da VascoSAF e no futuro vindo a bloquear, a penhorar as ações da VascoSAF, né? Sou contra a venda, mas gostei do Carregal dizendo, mesmo tendo feito uma porrada de cagada, alguma coisa tá aí boa que eu ouvi ontem. Olha, não vamos vender para qualquer um, né? E nesse ínterim, o Vasco poderia, através desse movimento, para que o Vasco não fosse vendido, ou se fosse vendido, as ações, e que o Vasco continuasse como majoritário, que o Vasco ficasse com 60% e entregasse ao investidor 40%. Esse papo de, olha, o investidor que quer entrar no Vasco, quer ser dono, porra nenhuma. O Vasco é uma máquina de fazer dinheiro. O investidor vai querer estar com o Vasco ganhando dinheiro de um público de 25 milhões de torcedores. Ele vai estar comprando uma coisa que essa coisa tem 25 milhões de torcedores no Brasil e no mundo que compram qualquer coisa, camisa, bilheteria, televisionamento, a audiência lá em cima. Então o Vasco dá lucro, né? Então não precisa ter um investidor dono, pode ter um investidor parceiro, né? Inclusive o próprio Flamengo aí já cogitou no futuro ter um investidor parceiro. Isso é malandragem, né? Quer ganhar dinheiro comigo? Fulano, Beltrano, Cicrano, vem comigo que eu vou fazer você ganhar dinheiro, né? Você vai ser minoritário. Eu sou o Vasco da Gama, porra! 25 milhões de torcedores. Se gostou dos comentários, inscreva aqui no meu canal Vasco Análise. Dá um like para mostrar o YouTube engajamento. Sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.